mundo que se dispôs a assistir um pouco dessa apresentação, então, do conhecimento, né, que eu vou compartilhar, do assunto que eu vou falar. Esse evento, eu gostaria de dar os parabéns, porque é um evento incrível, né, falar de C. elegans, primeiro encontro aqui no Brasil, e que ao menos eu saiba também, né, e eu estou vendo que também, ao longo de todo o evento, então, está juntando um pouco do meu passado, então, que eu venho trabalhado com C. elegans, eu também fiz intercâmbio no laboratório do professor Michael Eschner, que acabou de dar palestra, então, assim, reunir tudo, essas pessoas queridas, e agora também estou vendo pessoas novas do grupo, então, que a gente está tentando montar com elegans, então, está sendo algo muito legal, e eu gostaria de reforçar meus parabéns para os organizadores do evento, para o Laes, que vocês foram incríveis, e o evento está muito, muito legal, e também agradecer o convite para estar falando aqui com todo mundo. A ideia é compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu pensei ao longo da minha caminhada, que culminou em fazer alguns experimentos com C. elegans, então, fiquem bem à vontade, se vocês têm alguma dúvida, quiserem questionar, uma troca aqui de conhecimentos, né, e, então, tem muitas pessoas aí queridas. Eu montei uma apresentação para seguir como um roteiro, né, do assunto que eu vou estar falando hoje, mas, assim, depois vocês quiserem parar em algum momento para tirar alguma dúvida, vocês fiquem bem à vontade. Só um minutinho, vou compartilhar a tela. Só confirma para mim se está tudo certo, se vocês estão visualizando a minha tela. Está tudo certo. Tá bom. Então, meu nome é Patrícia Rexigel, eu vou estar apresentando para vocês, discutindo um pouquinho sobre o tema, então, mudando de roedores para o nematóide, avaliação dos efeitos da reserpina no sistema dopaminérgico de C. elegans. Esse foi um trabalho que fez parte do meu trabalho de doutorado, o qual realizei na Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Farmacologia. Teve uma parte ali no laboratório e outra parte, então, que foi no laboratório do professor Michael Eschner, onde eu trabalhei com esse modelo do C. elegans. Ao longo da minha trajetória, depois, vários eventos foram acontecendo, fiz um pós-doc aqui em São Paulo, e aí mudei um pouco da minha linha de pesquisa, mas essa paixão continua muito intensa, e eu gostaria, então, de estar, nesse momento, compartilhando essa experiência que eu tive durante o meu doutorado. Eu não vou me atentar muito ao ponto de estar falando sobre a doença de Parkinson e modelos de doenças neurodegenerativas, isso já foi abordado na palestra de ontem, que a professora Caroline falou bastante sobre esses modelos de doenças neurodegenerativas, focando também no modelo do C. elegans, mas o que eu gostaria de destacar aqui, que é um pouco importante para o nosso trabalho, é a relação da doença de Parkinson com a perda de neurônios dopaminérgicos. Então, devido a essa perda de neurônios dopaminérgicos em regiões cerebrais específicas, é que se tem toda alteração, então, motora, decorrente que apresenta na doença de Parkinson. E existem vários modelos animais que tentam mimetizar uma dessas características para tentar entender melhor a doença. Então, assim, tem vários modelos animais, e dentre eles, aqueles que utilizam neurotoxinas, como a 6-hidroxidopamina, o MPTP e a rotenona. Nos grupos de pesquisa que eu passei, durante a iniciação científica, o mestrado e o doutorado, se utilizava também a reserpina como um indutor, uma neurotoxina, então, que causava um parkinsonismo em modelos animais de roedores. Esse parkinsonismo, porque era difícil classificar como um modelo de doença de Parkinson, né, e alguns autores relacionavam com uma discinesia orofacial, mais característica de discinesia tardia, do uso prolongado de antipsicóticos típicos, mas, então, nessa definição de parkinsonismo, a reserpina, ela se encaixava. E, falando da reserpina, ela que é o centro, né, que eu estudei, e vou estar falando para vocês dos efeitos da reserpina nos C. elegans. A reserpina, ela é um alcaloide isolado de uma planta, da Rhoeophylla serpentina,
e ela causa seu efeito pela depressão de monaminas. Por quê? Porque ela faz o bloqueio do transportador vesicular de monaminas. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui numa transmissão dopaminérgica, tem o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, tem a síntese da tirosina, síntese da dopamina a partir da tirosina, convertida em L-dopa pela tirosina hidroxilase, etapa limitante da síntese, e depois pela dopa-descarboxilase para dopamina, a qual é transportada para as vesículas de armazenamento pelo transportador vesicular de monaminas, o qual a reserpina faz o bloqueio. Então, não consegue se armazenar dopamina nessas vesículas e logo causa uma depressão de dopamina, que não age mais nos receptores, e essa perda da neurotransmissão causa, então, sintomas em modelos animais típicos de um parkinsonismo. E esse modelo, a gente trabalhava bastante, aqui eu destaco alguns trabalhos dos quais eu participei, que a reserpina era administrada a roedores e causava essas alterações motoras, as quais se sempre tentava reverter com algum composto, seja ele antioxidante, atividade física, óleo de peixe, para tentar evitar essa manifestação, como uma forma também de tentar achar algum composto que pudesse reverter os movimentos então, involuntários induzidos presentes em certas doenças, né, como a doença de Parkinson. Então, destaco essa parte. E, durante o meu doutorado, então, eu realizei um trabalho com o ácido gálico, para tentar reverter os movimentos involuntários induzidos por reserpina em roedores. Então, inicialmente, essa minha formação inteira foi com modelos de roedores, sejam ratos ou camundongos. Aqui, então, nesse trabalho, utilizei ratos, os quais, então, se administrou reserpina por 3 dias, na dose de 1 miligrama por quilo, pela via subcutânea, e após esses 3 dias de administração, esses animais apresentavam um aumento do movimento de mascar no vazio. Esse número de movimentos de mascar no vazio, ele é avaliado quando você coloca o animal numa caixa de vidro e você visualiza a boca dele, ele fica mascando como se tivesse algo na boca, mas na verdade ele não tem, então ele faz isso involuntariamente. E a reserpina, então, ela é utilizada nesse sentido porque ela é muito simples. Ela é uma substância, então, que em pouco tempo, como vocês podem ver aqui, 3 dias, é capaz de já induzir uns movimentos involuntários. E aí você consegue avaliar o efeito de compostos. Existem laboratórios que utilizam doses baixas de reserpina por um longo tempo, porque dizem que a reserpina mimetiza sintomas não motores da doença de Parkinson, então, como seria a perda cognitiva e outros parâmetros. Então, vocês têm essa relação de utilizar a reserpina para características, então, motoras e não motoras da doença de Parkinson. E após, então, teve esse aumento desses movimentos de mascar no vazio pela reserpina, e eu observei que o ácido gálico fez uma redução desses movimentos de mascar no vazio, quando foi tratado após, do dia 4 até o dia 6. Então, o ácido gálico, em diferentes concentrações, conseguiu reverter essa indução de movimentos de mascar no vazio induzidos por reserpina. Até então, a gente sempre comentava muito de estresse oxidativo, que o estresse oxidativo seria uma das causas de indução desses movimentos involuntários. E aqui também foi por essa razão que eu estava utilizando o ácido gálico, que é um composto extremamente antioxidante. Já tinha utilizado frente a outros compostos, como o chumbo, e tinha visto que ele tinha tido um efeito muito protetor. E então, aqui teve essa proteção, eu pensei, estresse oxidativo, obviamente. E o que me deixou muito intrigada nesse momento, então, que na pesquisa tem alguns pontos chaves, assim, é que eu fiz uma análise completa de estresse oxidativo, tanto no estriado desses animais, que o estriado, por ser uma região, então, que tem a maior parte da dopamina do cérebro, cerca de 80% da dopamina cerebral, ela está no estriado. Então, para ver essa relação
de estresse oxidativo nessa região cerebral que poderia estar relacionada com os movimentos involuntários, eu fiz essa avaliação no estriado. E também no córtex, por ser uma região não tão dopaminérgica, né, então ela poderia servir como controle. Mas o que eu observei como resultado é que a reserpina não causou estresse oxidativo frente aos parâmetros que eu avaliei, que eram parâmetros que geralmente se mostravam alterados em outros modelos e até no próprio modelo da reserpina, e que o ácido gálico também não causou essa alteração. Na atividade da sódio potássio ATPase, que foi feito também não houve uma alteração. Então, ficou assim, a reserpina causou esses movimentos involuntários, o ácido gálico protegeu, mas eu fiquei muito insatisfeita por não conseguir provar um mecanismo, porque eu pensei, se o estresse oxidativo é a causa de tudo, deveria estar tendo aqui alguma alteração, e isso a gente fazia de rotina, então era algo que também não era por falta de experiência com a técnica, era algo muito rotineiro, então isso me intrigou. E aí eu parei para pensar sobre a próxima etapa do trabalho. E aí, nesse momento, pensando então uns 8 anos atrás, vários fatores se somaram. Eram os resultados desse trabalho e também uma busca da comunidade científica por pressão popular e por necessidade mesmo de alterações. Então, se estava tendo essa busca dos princípios dos 3 R's na academia, que seria reduzir, refinar e substituir e repor muitos dos modelos animais em roedores e mamíferos para tentar diminuir o número de utilização deles, refinar os estudos que estão sendo lá, ou, se possível, substituir e repor, né? Então, que é o que diz os princípios dos 3 R's. E isso balança a gente, né, quando a gente já estava no laboratório trabalhando com modelos animais desde a iniciação científica, então, nesse momento do doutorado, eu fiquei bem comovida com esses princípios dos 3 R's. E comecei a ver que os modelos animais alternativos eram ferramentas boas para se estudar vários pontos, e que, de repente, eles poderiam estar me ajudando nas minhas pesquisas também, e que era necessário migrar um pouco dos meus experimentos, se assim fosse viável. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar um pouco sobre esses modelos. Trabalhei um pouco com a Drosophila melanogaster, o qual foi um pouco difícil, então, é um modelo muito bom, mas não me acertei muito. Com o C. elegans, depois que eu vi que não era aquele verme enorme, que ele era, na verdade, um verme bem pequenininho, não é nojento, então aqui eu coloquei a imagem do C. elegans, e eu tenho várias vantagens da utilização desse modelo, como a Priscila falou na apresentação introdutória do simpósio. Eu vi que o C. elegans era uma ferramenta bem legal de estudo, um nematóide, né, que tinha várias vantagens para trabalhos quanto ao sistema dopaminérgico, como eu vou comentar. E tinha também o modelo do zebrafish, que eu fiquei bem animada. Mas confesso que o C. elegans, quando eu fui estudar ele tinha várias características que poderiam ajudar na minha pesquisa naquele momento. Dentre elas, ele tinha 8 neurônios, ele tem 8 neurônios dopaminérgicos. Então, como eu estava bem interessada em ver essa relação de um composto, que no caso é a reserpina, para entender melhor o mecanismo dele no sistema dopaminérgico, esse modelo do C. elegans se mostrou ser um modelo bem simples, porque ele tem neurônios dopaminérgicos bem definidos e que são responsáveis por vários comportamentos no C. elegans, como a cópula, a locomoção, postura de ovos. Então, e o macho tem 4 neurônios a mais relacionados com a cópula. A localização desses neurônios dopaminérgicos se dá, então, como já foi mostrado nas outras palestras, eu gostaria de destacar aqui, 4 na região cefálica, onde é possível ver o corpo celular bem definido e o dendrito, então tem 4 aqui, e 2 anteriores e 2 na região posterior da cauda. E esses neurônios são responsáveis por todas essas funções, e eles também apresentam uma neuroquímica bem semelhante à de mamíferos. Então, tem a enzima tirosina hidroxilase
que faz a conversão da tirosina em dopa, e depois essa dopa é convertida em dopamina, nesse neurônio pré-sináptico. Tem o transportador vesicular de monoaminas, que faz o transporte da dopamina para as vesículas de armazenamento. Tem a liberação da dopamina quando tem o estímulo, a ação dessa dopamina em receptores dopaminérgicos, e o término da atividade da dopamina se dá muito pela recaptação da dopamina pelo transportador de dopamina, que é realizado pelo transportador de dopamina, então o DAT. E aí essa dopamina volta a ser armazenada ou então é metabolizada. Então, se assemelhou muito com o de mamíferos, e além disso tinha os mutantes de vários pontos, então, dessa neurotransmissão. O que se mostrou, então, ser bem empolgante, então, ter esse modelo. Tão simples e tão parecido com o de humanos. E, além disso, o que me deixou, assim, sem fôlego, foi quando eu vi essa imagem da cepa BY200, de um trabalho do professor Michael Eschner, no qual, então, essa cepa apresenta o GFP acoplado ao transportador de dopamina, e aí a gente vê todos os neurônios dopaminérgicos fluorescentes. E nesse trabalho, como o professor mostrou na palestra dele há pouco, o cloreto de manganês causava uma neurodegeneração nesses neurônios. E eu fiquei muito emocionada em ver que você poderia estar vendo os neurônios do animal, com ele anestesiado, e fazer uma quantificação disso. Então, eu achei fascinante. E, além disso, do cloreto de manganês, causando uma neurodegeneração dopaminérgica, também tinham outros trabalhos já mostrando que a 6-hidroxidopamina era efetiva no C. elegans, causando neurodegeneração, assim como o MPTP, a rotenona e o paraquat. E aí, ficou faltando, e a reserpina. Então, a reserpina não tinha trabalhos relacionados com o sistema dopaminérgico no C. elegans. Alguns poucos trabalhos falando que a reserpina, por aumentar a sobrevivência do animal, seria fantástica, neuroprotetora, para aumentar a lifespan. Mas eu não gostei muito disso, confesso, porque a gente sempre utilizou a reserpina como algo induzindo o movimento involuntário, estresse oxidativo, então isso não fechou muito bem. E aí, eu fiquei bem empolgada para fazer essa avaliação, então, dos efeitos da reserpina no sistema dopaminérgico do C. elegans. E eu acho que aqui é um ponto bem importante. Você pega uma pergunta e você tem um modelo simples, que foi por isso que o Sidney Brenner começou a usar o C. elegans, porque ele tem uma simplicidade que você consegue responder umas perguntas e ter umas respostas um pouco mais limpas do que de um outro modelo animal. Então, esse foi o objetivo, então, avaliar os efeitos da reserpina no sistema dopaminérgico do C. elegans. E para realizar isso, então, o que eu fiz? Eu, como fiquei emocionada com o trabalho do Benedetto, que era de orientação do professor Michael Eschner, tinha uma bolsa de intercâmbio no departamento, então apliquei para essa bolsa do Ciências Sem Fronteiras para fazer uma parte do doutorado no exterior. E o professor Michael Eschner é essa pessoa incrível que vocês viram na apresentação, assim, uma pessoa, assim, iluminada, me recebeu muito bem no laboratório dele, então, eu fiquei até comovida com as fotos, né, de quando eu cheguei lá, aquela foto que ele mostrou na apresentação é de quando eu tinha acabado de chegar na Vanderbilt, né, que é a universidade que ele estava, então, foi um dos melhores momentos, então, muito importantes da minha vida, esse intercâmbio, e aprender a trabalhar com elegans também foi uma das coisas, assim, que acrescentou muito na minha carreira. Então, inicialmente, fui para a Vanderbilt University, que era no Tennessee, em Nashville, e depois o laboratório inteiro mudou para o Albert Einstein College of Medicine, onde o Mick está até hoje. E a gente pegou essa transição, eu e a Priscila, nós estávamos as duas lá, e aí a gente participou da mudança do laboratório inteiro de um estado para o outro. E aí eu vou contar um pouquinho dos resultados que eu tive nesse período.
que culminaram num artigo, numa publicação científica, então, na revista Archives of Toxicology, uma publicação bem legal, porque a gente conseguiu contar desde o início de uma ideia até o final, e ficou bem bonitinho essa transição. E aqui, então, eu apresento as ferramentas que foram utilizadas para conseguir responder um pouco dos efeitos da reserpina nesse modelo. E aí vocês fiquem já pensando nas possibilidades desse modelo para, de repente, algum estudo de vocês no futuro próximo, ou que você, se você já tiver alguma experiência, também compartilhar com a gente. Falando um pouquinho da prática, só assim, falando um pouquinho da transição. Quando você muda do modelo do roedor para o C. elegans, é muito difícil você querer migrar tudo que você faz no roedor e tentar fazer no C. elegans. Eu acho que se você tem esse objetivo de querer fazer tudo que você faz no roedor no elegans, você precisa continuar com o roedor. Quando eu acho que você faz a migração para o modelo do C. elegans, você precisa pensar, entender o que o elegans ele tem, como ele funciona, e se a minha pergunta está adequada a esse modelo, porque todo modelo tem a sua limitação, o elegans também tem a sua limitação. Mas, então, você tem que pensar um pouquinho, conhecer o modelo. Então, acho que esse evento que vocês organizaram, ele é fantástico, por falar bastante do C. elegans, e todo mundo poder ver as possibilidades de trabalhar com ele, e tentar pensar alguma pergunta que se adapte nesse modelo. Não dá para fazer uma migração de tudo que se faz no roedor no elegans, e não é tudo que você observa no roedor que você vai observar no elegans, mas ele é um modelo encantador, e ele tem muitas ferramentas que te ajudam a chegar a uma conclusão, e também essa conclusão, muitas vezes, te ajudar no entendimento de todo um contexto, que foi o que aconteceu com a reserpina, então, para questão de mecanismo. No trabalho, eu utilizei várias cepas que vieram do CGC, então, sempre quando vocês pensarem em trabalhar com algum animal de C. elegans, alguma cepa, vocês podem dar uma avaliada no site da University of Minnesota, no CGC, e avaliar a linhagem, então, porque eles enviam essas cepas para onde, se você quiser, você paga o transporte e eles te entregam. E teve uma cepa que eu utilizei, que foi uma doação da University of Florida. Mas eram todas cepas, então, já presentes no laboratório do professor Mick. Ele tem uma lista grande de cepas, então, a serem utilizadas. Na prática, o que acontece? O C. elegans ele é mantido numa incubadora a 20 graus, aqui é uma incubadora pequena, que tem na Unifesp, mas lá eram no tamanho de geladeiras, assim, uma do lado da outra, cada uma tinha a sua caixa grande de placas para trabalhar. Tem uma placa de Petri, então, que fica um meio de crescimento de nematóide, que é um meio com agar, né? E no topo dele fica você coloca a E. coli, que serve de alimento para o elegans. Então, você mantém o elegans nessa placa de NGM com a bactéria, geralmente a OP50. Então, o elegans vai se alimentando dessa bactéria e aqui vai crescendo. A gente seguiu as recomendações do Sidney Brenner, que é o que iniciou os estudos com o verme, né? Se vocês acham que ele está olhando a medalha do Nobel que ele ganhou, na verdade não, ele está olhando uma plaquinha do C. elegans. E nessa plaquinha, uma das vantagens, então, pode ter centenas de animais. Não vou me adentrar às vantagens da utilização do modelo, porque a Priscila explicou muito bem no primeiro dia do simpósio. Mas então, só falando dessa manutenção, que é muito simples, no laboratório, lá, ao menos nos Estados Unidos, tinha a lupa que ficava na bancada mesmo, para compartilhar um pouquinho de como é trabalhar com os C. elegans. Muitos estão ainda curiosos de como começar a fazer alguma coisa, né? Então, tem o microscópio, tem uma alça de platina que você utiliza para passar um animal de uma placa para outra, tem as pilhas de placas NGM, onde você tem os seus animais,
Você pode organizar em caixas que você coloca na incubadora. Tem uma chama que você usa para flambar, essa alça de platina, e depois que você contou, fez as suas análises, você pode fazer uma pilha com as plaquinhas dos C. elegans, né? A criatividade é o limite. E isso era um pouco parecido com o laboratório que o professor Eschner tinha na Vanderbilt University. Aqui eu resgatei uma foto antiga, então, trabalhando no laboratório com os C. elegans, então, era essa o layout do laboratório dele. Aqui tem as plaquinhas com os C. elegans. Provavelmente eu devia estar colocando alguns animais nas plaquinhas aqui para fazer sobrevivência. E os elegans estavam nesse Eppendorf aqui. Aqui atrás está a Júlia, que foi uma colega bem legal, que estava fazendo o pós-doc lá no laboratório, que o professor também citou na apresentação. E eu não posso deixar de dizer que o professor Eschner recebeu super bem, e eu acho que, com certeza, foi o melhor local de trabalho, ao menos essa vista para Nashville inteiro, era algo assim que um dia eu espero trabalhar em um lugar que tenha uma visão dessas, assim. Então, eram as condições de trabalho que eu fui recebida lá, e para mostrar um pouquinho da rotina de como é que era lá. Depois a gente mudou para Nova York, eu infelizmente não tenho foto de Nova York, mas gostaria de estar compartilhando aqui, assim como gostaria de ter puxado um monte de fotos também, como eles mostraram nas outras apresentações. Bom, começa por onde? Bom, você tem um monte de animais em plaquinhas, NGM com a E. coli, o elegans, ele está ali se alimentando dessa E. coli, e o que acontece? Bom, chega um momento que vai ter um monte de animais adultos com muitos ovos, e aí, o que você faz? Você faz a sincronização. Essa sincronização, ela garante que nesse processo você rompe a cutícula do verme, que é bem rígida, e você obtém só os ovos. Você tem uma solução com os ovos do elegans, que depois de um determinado tempo, então, você geralmente deixa overnight, e você vai ter os vermes nos estágios larvais L1, alguns já em L2. E aí você pode iniciar os seus tratamentos. E daí você vai ter uma certeza de que todos eles estavam no mesmo estágio larval, porque eles partiram de um ovo e aí estão em L1, L2. Então, você sincroniza o estágio larval. O que eu fiz, então, foi pegar esses animais que foram sincronizados, esses animais jovens, e coloquei em placas, controle, com um pouco de ácido acético, que é o controle o veículo da reserpina, e fiz placas de 30 e 60 micromolar com reserpina. Você pode fazer os tratamentos do elegans num Eppendorf, em solução aquosa, bem como você pode colocar nessas placas, então, para avaliar ao longo do tempo o efeito desse composto. E aí eu fiz tratamentos até, no máximo, 8 dias, como vou mostrar. Os animais ficaram nessas plaquinhas, tinha a E. coli na superfície, enquanto eles iam ingerindo a E. coli, eles iam ingerindo também a reserpina. Uma das primeiras avaliações que eu fiz foi a sobrevivência. Então, contei o número de animais que coloquei em cada placa e fui avaliando ao longo dos dias para ver quantos animais permaneciam naquela placa. E o que eu observei é que a concentração de 60 micromolar de reserpina diminuiu a sobrevivência dos animais em relação aos animais controle. E isso foi válido tanto para a cepa Y-type, que é a N2, que é a controle de elegans, bem como para a BY200, que é aquela que tem a fluorescência nos neurônios dopaminérgicos. Eu fiz esse comparativo só para ver se havia alguma diferença entre as cepas, mas não teve. Então, as duas se comportaram igual. Teve uma leve redução da sobrevivência dos animais. Além disso, quando eu estava contando os animais, eu vi que eles tinham alguma alteração também no estágio de desenvolvimento. E aí o elegans, ele apresenta 4 estágios larvais, L1, L2, L3 e o L4, e depois ele passa a ser um jovem adulto e um adulto com ovos. E aí eu fiz a avaliação desses estágios larvais ao longo do tratamento com reserpina. Então, todos os dias avaliava o estágio de desenvolvimento dos animais. E o que eu pude perceber
Se vocês olharem aqui no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, tem os animais controle, 30 e 60 micromolar de reserpina, foi causando, o tratamento com 60 micromolar de reserpina causou um retardo no desenvolvimento desses animais, tanto que os animais controle e 30 micromolar de reserpina, eles estavam na maior parte adultos, no dia 3 de exposição, e os animais de 60 micromolar de reserpina, eles precisavam de um dia a mais para estarem na maior parte adulto. E isso foi importante para descrever, então, quando eu queria avaliar algum parâmetro no animal adulto, eu precisava ter essa diferença, então, de 3 dias de tratamento para controle e 30 micromolar, e para 4 dias de exposição para 60 micromolar de reserpina. E porque teve esse atraso no desenvolvimento. E para avaliar se estava tudo bem com os animais, como o Elegans ele é pequeno e no microscópio você consegue ver todas as estruturas desse animal, as células, o que foi feito então, e a Priscila me ajudou nessa etapa também, foi avaliar o número de batimentos faríngeos, porque você fica pulsando a faringe desse animal, e aí você vê o quanto mais ou menos de bactéria que ele está ingerindo, porque é a forma que ele tem para se alimentar. Ele tem esse batimento faríngeo e faz a sucção da bactéria para se alimentar. A reserpina causou um pouco de diminuição dos batimentos faríngeos desses animais em relação aos animais controle, tanto no dia 3 quanto no dia 4. Então, foi contado também os ciclos de defecação, o número de ovos de cada animal e o número de ovos postos no período de 2 horas, mas esses parâmetros não teve uma alteração entre os grupos. Mas é bem interessante você conseguir fazer todas essas análises. A defecação você olha, porque sai, então, uma defecação do ânus do animal, e você conta o tempo entre uma defecação e outra. Ok? E, então, esse foi um parâmetro geral do animal, de como ele estava. E como eu estava interessada no sistema dopaminérgico, começa como o professor Michael Escher também falou desse comportamento, o basal slow response, que o animal, como ele disse, ele senta para comer. Então, quando o Elegans encontra alimento, ele anda mais devagar do que quando ele está no ambiente sem alimento. Então, a locomoção dele se dá por movimentos sinusoides. Então, ele faz esse movimento de S e você pode contar o número de body bends, que é o número de movimentos que ele faz esse body bends, esse movimento corporal, num período X, que aqui a gente faz em 20 segundos. Então, eu fiz os tratamentos com a reserpina ao longo dos dias e coloquei os animais no centro de um aro com bactéria, e quando eles entravam na bactéria, contava, então, a atividade locomotora. O animal controle, então, andava pouquinho, porque ele sentava para comer, como diz o Escher, mas os meus animais expostos à reserpina, eles continuavam andando rápido em relação ao controle. Muito parecido com o animal que não tem a tirosina hidroxilase, que é deficiente de dopamina. Então, isso sinalizou que sim, a reserpina estava causando uma alteração dopaminérgica nesses animais. Isso foi feito no dia 3, dia 4, quando retirava os animais da reserpina no dia 4, aí assim a gente tinha uma reversão do efeito, então essa alteração era dependente da presença de dopamina. E aqui a gente fez uns videozinhos essa semana que mostra um pouquinho de como é avaliar a atividade locomotora dos animais nessa bactéria. Então, o controle, ele anda devagar quando ele está na bactéria, mas o animal exposto à reserpina, ele perde essa capacidade de slow down, de ir mais devagar, e ele continua andando super rápido na bactéria em relação ao controle. Só para ilustrar um pouco o que é esse comportamento. Teve alguma dúvida? Eu não sei. Por enquanto, não. O Elias que agora colocou no
nos comentários o formulário para que vocês possam assinar a presença de vocês, tá? Ah, ok. Pode continuar, por favor. Tá bom. Qualquer coisa podem fazer a pergunta. E aí, por esse comportamento do basal slow response, teve um indício, então, de que haveria um prejuízo dopaminérgico desses animais. E a gente fez, como próxima etapa, uma quantificação dos níveis de dopamina. Essa quantificação, então, foi feita por HPLC. Eu saliento que aqui foram 20 mil animais que foram utilizados por tratamento por N, para conseguir ter uma quantificação da dopamina. Como resultado, a gente observou o quê? Que a 60 micromolar de reserpina diminuía a quantidade de dopamina presente nos animais, mas não chegando ao ponto do animal que não produz dopamina, como o animal CAT2, que é deficiente da tirosina hidroxilase, mas teve essa redução dos níveis de dopamina nos animais expostos a 60 micromolar de reserpina. Ok, essa redução dos níveis de dopamina se dá via neurodegeneração? Então, vocês observam, uma pergunta depois da outra, sequencial. E foi bem bonita essa parte sequencial. E para verificar se essa redução nos níveis de dopamina era relacionada a uma neurodegeneração, o que foi feito? Foi utilizada a cepa BY200, que tem a fluorescência nos neurônios dopaminérgicos, e fez imagens no microscópio confocal, e depois foi feita a quantificação da fluorescência da região cefálica desses animais, por um programa, então, o IMAGE-J. E o que foi observado é que a exposição à reserpina causava uma redução da fluorescência desses animais. Então, o controle tem uma fluorescência X, mas o exposto à reserpina, ele tem menos fluorescência. Ok, menos fluorescência, mas se o neurônio está inteirinho, tem a fluorescência igual ao controle. Então, se tem menos fluorescência, sinalizou para a gente uma neurodegeneração, que a gente quis olhar um pouco mais de perto. E para olhar mais de perto, então, era olhar a morfologia desses neurônios todos. Então, esses 4 neurônios dos animais, então, fez uma avaliação de muitos animais, 15 vermes por N, fiz 5 Ns, então, onde foi avaliado a integridade dos dendritos desses neurônios cefálicos, os 4 neurônios cefálicos, que dizem que é o mais sensível, né, a alterações a efeitos, então, nocivos. Foi avaliada a perda de dendrito, perda de soma ou número de somas atrofiados, porque o corpo celular ele pode atrofiar também como uma característica de neurodegeneração. E o resultado foi expresso como número de vermes com neurônios cefálicos intactos ou número de somas atrofiados por verme. E o que eu observei como resultado, e aqui só falando que é incrível quando você chega nesse momento que você tem essa cepa fluorescente e você observa algum efeito, porque é um animal, para quem é acostumado a trabalhar com roedor, quando você chega no Helios e você vê o neurônio dopaminérgico de uma forma tão simples, depois você pensa, pode fazer fluorescência blot, pode fazer imunohistoquímica, mas é tão trabalhoso, aqui é tão simples, você só pega o teu animal que você está acostumado a fazer um tratamento e faz o mesmo tratamento, mas esse animal tem um GFP acoplado ao transportador de dopamina, e aí você consegue ver a morfologia desses neurônios, então é algo que é surpreendente, e eu sempre me admiro muito quando vejo algum resultado parecido. E o que eu observei que sim, a reserpina causava uma alteração na morfologia desses neurônios. O que acontecia, então? O número de animais com neurônios cefálicos intactos diminuía em relação ao controle ao longo do tratamento, então, com reserpina. Então, no dia 4, tanto 30 quanto 60 micromolar de reserpina já causava uma perda dos neurônios, então, da integridade desses neurônios. De uma forma interessante, quando eu removia do tratamento com reserpina no dia 4 e deixava os animais em placas sem reserpina, essa alteração era reversível. Assim como também observei o número de somas atrofiados por verme, então ele fica pequenininho, que aumentou com a exposição à reserpina.
E isso também foi um parâmetro que foi reversível quando teve a remoção da exposição à reserpina. E aí a gente ficou naquele ponto, assim, será que a reserpina, ela causa uma alteração nesses neurônios, mas não chega a ser uma coisa que perdura, uma perda desses neurônios? Provavelmente não, porque a gente viu aqui soma atrofiado e algumas alterações na morfologia, não chegou, poucos os neurônios que estavam não presentes nesses animais, ou uma característica do Elegans de recompor, então, esses neurônios, de uma neuroplasticidade bem maior, então, para conseguir reverter um dano neurodegenerativo. Mas, então, ok, a reserpina, ela causa uma neurodegeneração. Sim. E como essa cepa, ela tem um GFP acoplado ao transportador de dopamina, a pergunta foi, será que isso é um resultado falso? Porque se a reserpina tivesse um efeito direto na expressão gênica do transportador de dopamina ou do GFP, eu poderia estar observando essa alteração só por um resultado falso na diminuição da expressão desse GFP ou do transportador de dopamina. Mas, do contrário, eu fiz o PCR de animais e observei o contrário, que, na verdade, a expressão do transportador de dopamina e do GFP estavam aumentados nos animais expostos à reserpina. Então, meu resultado era, de fato, um efeito da reserpina direto nos neurônios dopaminérgicos. Mas foi bem legal fazer um pouco de PCR com os cérebros. E para entender, então, quais seriam os pontos relacionados com esse processo neurodegenerativo, eu quis investigar o mecanismo um pouco mais um pouco mais de detalhes. Lá no laboratório tinha essas cepas, então, dos animais deficientes ou nocautes de proteínas do sistema dopaminérgico. Então, o que eu fiz? Eu fiz a exposição desses animais mutantes para tirosina hidroxilase, transportador vesicular de monoaminas, dos receptores e do transportador de dopamina, a reserpina. E o que foi observado é que a exposição à reserpina reduzia a sobrevivência dos animais deficientes do transportador vesicular de monoaminas. Ok, já sei, desde o início, os primórdios, sabe que a reserpina tem um efeito no transportador vesicular de monoaminas, então ok. Mas, o que foi surpreendente foi observar que a reserpina também estava causando uma redução da sobrevivência dos animais deficientes no transportador de dopamina. Então, esse transportador que faz o transporte da dopamina do meio extracelular para o meio intracelular, pré-sináptico, quando não tem essa proteína, o animal morre mais. Interessante, né? Então, visto a função do transportador de dopamina, que é fazer esse transporte, a gente ficou intrigado se a gente fizesse uma exposição desses animais com uma dopamina exógena, o que causaria? E aí a gente viu que quando esses animais eram pré-expostos à dopamina, no estágio larval L1, eles morriam mais, a sobrevivência diminuía em relação aos controles ou até ao não pré-tratamento com dopamina. Ou seja, a dopamina tem sim um papel-chave nos efeitos da reserpina no C. elegans. E aí aqui foi que a história começou, passo a passo, a ir se fechando. E para não dizer que não foi investigado, o que a dopamina, ela faz nesse sistema? Ela causa, sim, o estresse oxidativo, porque ela é auto-oxidável, então ela é altamente reativa, gerando espécies dopaquinonas altamente reativas, que culminam em estresse oxidativo, assim como o próprio metabolismo da dopamina pode gerar várias espécies reativas. Então, eu quis também elucidar um pouco do efeito da reserpina causando estresse oxidativo. E para isso, foi utilizada essa cepa, que tem, então, um GFP acoplado à glutationase transferase, que ela é bem antioxidante, então, ficava em verde, uma fluorescência verde relacionada a essa atividade antioxidante, e uma outra fluorescência
vermelha relacionada à cutícula. Então, isso seria um controle. Fazendo a razão da fluorescência verde pela vermelha, eu tinha de quanto de glutationa S-transferase esse animal estava expressando. E o que observei é que a reserpina 60 micromolar aumentava a fluorescência verde desses animais, da glutationa S-transferase. O que me sinalizou que esses animais, então, eles estavam com uma atividade antioxidante mais aumentada. Possivelmente, sim, devido a um processo oxidativo nesses animais. Então, foi bem interessante utilizar essa cepa e ver que sim, estresse oxidativo está relacionado com esse efeito da reserpina. E aí, eu cheguei a um ponto, então, que eu pude finalizar a história, então, eu cheguei no final da parte prática, vendo que a reserpina, então, ela causa uma depressão da dopamina via ação nos transportadores vesiculares de monoaminas, impedindo o armazenamento da dopamina nas vesículas de armazenamento, mas também tem um efeito que foi, então, um tanto inédito de ter observado, um efeito no transportador de dopamina. E esse efeito no transportador de dopamina pode estar dificultando, então, uma recaptação, ou a gente não entende muito bem essa função até o momento, mas, assim, estaria prejudicando essa recaptação de dopamina, que poderia estar oxidando, e assim, então, visto o processo de estresse oxidativo, culminar no processo de neurodegeneração, como foi observado. Então, a gente concluiu a história do efeito da reserpina, mostrando um pouco além de estresse oxidativo, então deu para elucidar o papel do transportador de dopamina nesse efeito, então, no sistema dopaminérgico, e foi bem interessante. Posteriormente, a gente verificou que tinha uma breve descrição bem antiga do efeito da reserpina no transportador de dopamina, mas, assim, ficou como uma chave para a gente continuar investigando, e também que pacientes com doença de Parkinson, eles têm uma redução nos níveis, então, de transportador de dopamina, de 50% a 70%, que poderia, talvez, será que está relacionado também, então, a reserpina aqui causa sintomas parecidos no animal, mas talvez, então, por essa relação também com a fisiopatologia da doença de Parkinson em pacientes. E outros trabalhos mostram que a alfa-sinucleína também deve estar relacionada com a ação do transportador de dopamina e todo esse metabolismo, então, oxidativo e assim por diante. Então, foi bem bacana chegar a essa conclusão com os C. elegans, aprender a trabalhar com esse modelo animal e chegar a essa conclusão, e ficou com uma mensagem assim, que é possível sim utilizar o C. elegans como uma ferramenta, então, para refinar, reduzir, substituir muitos dos estudos de roedores que podem vir a trazer benefício para a população. Assim como o próprio C. elegans, ele pode já causar respostas que vão causar um benefício na população, no momento que você entende fisiopatologia de uma doença, ou algum processo, ou consegue ver um efeito protetor, então, de algum composto. Então, é bem interessante esse link e o quanto o elegans ele está nos ajudando nesse processo. E eu gostaria de destacar também que as culturas celulares também são uma ferramenta para utilizar, para se chegar à resposta de muitas pesquisas. Mas a cultura celular, na cultura celular, você olha para uma célula específica, de um tecido específico. Muitas vezes essa célula está imortalizada, então ela já tem algumas alterações típicas, né, desse processo de imortalização, e você olha muito localmente. No C. elegans, quando você olha o efeito de um composto, você está olhando num organismo vivo, então isso é muito enriquecedor. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, de tentar, então, pensar nessa transição do roedor para o nematóide, do nematóide para o roedor, também pode acontecer, eu não tive tempo para fazer essa transição, mas ver as possibilidades desse modelo do C. elegans. Hoje, para dar uma continuidade nesse trabalho, tem alunas, então, a Érica e a Marina estão trabalhando num projeto com canabinoides nesse modelo da reserpina,
para tentar ver se tem alguma reversão, então, desses parâmetros que eu acabei de mostrar para vocês. E eu também tenho o desafio hoje de tentar aproximar um pouco a minha linha de pesquisa atual com esse modelo do Elegance, porque eu mostrei, então, um pouco do meu trabalho do doutorado, que eu realizei, depois, durante o pós-doc, eu trabalhei com outra linha de pesquisa, então, tive uma experiência no exterior nova, e hoje eu tenho um financiamento para essa linha de pesquisa, mas eu tenho agora o desafio, e eu estou motivada também de entender como que eu consigo responder perguntas da minha linha de pesquisa atual com o C-Elegance, para tentar fazer com que esses projetos não andem tão em paralelo, mas eles possam também se abraçar. Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição, também deixo o meu e-mail de contato, caso vocês queiram mandar alguma mensagem após o evento, ok? Ok, muito obrigado, doutora Patrícia. Toda vez eu quero confundir com a professora Priscila. É muito enriquecedor a sua fala, gente, de verdade. O C. elegans é um modelo experimental maravilhoso, claro, com suas limitações, como todo modelo experimental, mas fica muito evidente aquilo que a doutora Patrícia fala sobre essa questão da mudança. Agora temos uma pergunta do César. O César, por favor, você pode abrir o áudio, a câmera, se sente à vontade. Boa noite. Primeiro, parabéns, professora. A apresentação foi bastante enriquecedora e me gerou várias dúvidas, o que eu gosto. Mas, assim, eu fiz três, vai ser uma pergunta só, mas são três, em relação ao conjunto, que aí já fecha. A primeira seria em relação a essa danificação que a senhora identificou nos neurônios dopaminérgicos, se também não poderia ter sido gerada alguma danificação nas células da glia, que envolve esses neurônios. A segunda é em relação a esse último efeito que foi observado de bloquear o recaptador. Se esse efeito de bloqueio não poderia ter sido algo da própria célula, do próprio neurônio, pelo fato de eu ter feito a depressão dessa liberação de dopamina, se o neurônio, por algum mecanismo próprio dele, fez assim, não, vou fazer a recaptação já que eu não estou conseguindo liberar dopamina. Em vez de ser algo que, foi a reserpina que causou. Pode ser que sim, teria essa possibilidade, ser um mecanismo do próprio neurônio. E, com base em tudo que a senhora já fez e que está fazendo em relação ao C. elegans, como é que a senhora vê quais são as dificuldades de trabalhar com ele no nosso contexto de pesquisa no Brasil? Excelente, César, obrigada pelas tuas observações. A gente está conversando também para tentar implementar alguns projetos, né, com o projeto do César, então, para ele começar a fazer algumas coisas com o Elegance, então, é bem legal. A tua segunda observação, eu acho que ela é válida, sim, porque a reserpina, por causar uma depressão nos níveis de dopamina, pode ocorrer essa modulação, sim, no transportador de dopamina. O ponto é que a gente não sabe hoje se é bem um bloqueio desse transportador de dopamina, então uma redução da expressão ou da função, ou se é um aumento, daqui a pouco também passe mais dopamina para o meio intracelular, para o citosol, e ali tem o metabolismo oxidativo. Então, mas é possível sim que tenha essa modulação, por ter menos dopamina, da síntese do transportador de dopamina, e aí essa dopamina ficaria mais efetiva para um efeito, então, tóxico, né, ou para o próprio efeito da dopamina em si. A outra observação que você fez, a primeira, é sobre... Foi sobre se teria alguma relação, se essa degradação que teve nos neurônios e nos dendritos também podia se expandir para células da glia que envolve esses dendritos, e o neurônio, no caso. O C. elegans, ele se organiza, o sistema nervoso do C. elegans, ele se organiza de uma forma um pouco diferente do cérebro de animais. Então, quando a gente pensa no encéfalo, todas as células de suporte para aquele neurônio, uma barreira hematocefálica filtrando o que chega nesses neurônios, no elegans não tem. Esses neurônios, eles estão dispostos no corpo dele, de uma forma, então,
que depende, né, os de dopamina são 8, se organiza de um jeito, os de outros receptores de outra forma, mas essas células de suporte não são bem como é a glia nos neurônios, então, de humanos. Então, não sei se a gente pode fazer essa relação, assim, tanto do papel da glia, que é no roedor, no humano, no C. elegans, né? Então, a gente observa mais o efeito no neurônio em si, né? E a tua última pergunta da transição do modelo para fazer no Brasil, acaba que no Brasil tem várias diferenças, então, uma das coisas, assim, é que quando cheguei lá no laboratório do Eschner, é tudo organizado para trabalhar com C. elegans, então você precisa de uma coisa, tem aqui, tem outra lá. Aqui a gente lida muito com tentar montar essa estrutura com a nossa realidade, tentar fazer com o que a gente tem. Então, muitas vezes você não tem a lupa específica para estar trabalhando, mas você consegue adaptar a sua para que você consiga também ver as estruturas e fazer todas as contagens. A primeira diferença que eu digo é que lá a gente trabalhava muito na bancada, e trabalhava na bancada só perto da chama, e não tinha contaminação. E aqui no Brasil é muito fácil de ter contaminação, não sei se é o sistema de ar que é diferente e tudo mais, mas aqui a gente tem que passar muita parte da nossa lida do trabalho para dentro de um fluxo laminar, que seria uma condição um pouco mais estéril, então, para trabalhar. O que gera uma certa limitação, porque além de ter uma lupa, você tem que ter esse fluxo. Olá, Priscila. Oi, Tati, tudo bem? Muito obrigada, professora Patrícia, por ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse momento interagindo com o pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Meus pais estão te assistindo, Patrícia. Obrigada pelo convite, e está sendo incrível, assim, reviver essas experiências aí. A gente estava junto no laboratório do Mickey também, ele montou uma família, né? Então a gente é a família dele no Brasil, ele tem o Sil no coração aqui, mas a gente perpetua aqui, continuando com muito do que a gente aprendeu lá, né? Então, bem, bem bacana. E parabéns pelo evento. E a gente, assim, né, viveu aquela experiência intensamente, a gente foi para lá, trabalhamos um monte, e, né, a gente aproveitou o momento que estava lá, fizemos amigos, né, e foi, assim, muito, muito legal. É legal que a gente está vendo todo mundo de novo agora, né? Fantástico. E é interessante como todo mundo que passa pelo MIC tem essa mesma impressão, assim, a gente fica com esse carinho, porque ele é muito acolhedor, né? A gente se sentiu muito acolhido. Tem pessoas que às vezes vão para laboratórios fora e não ficam, assim, né? Não se sentem tão acolhidos, mas não foi essa experiência que a gente teve. A gente foi super acolhido no laboratório dele, foi muito, muito legal, né, Paty? Com certeza. Nossa, é uma experiência, assim, que é legal se a gente continua, agora também aumentando, né, cada uma já com alguns alunos aqui, um projeto ou outro, e uma das perguntas que foi feita aqui, de repente você me ajude também, o César fez uma pergunta das limitações, de quando a gente, dessa experiência no exterior e vem para o Brasil, então, de repente, se você quiser ajudar a responder, eu estava contando dessa coisa da contaminação, que lá a gente trabalha na bancada e aqui tem que ser no fluxo, né? Exatamente. Lá a gente... É César que perguntou? Isso. César, abre tua câmera, César, quero te conhecer. Oi, tudo bem? Tudo. César, é o seguinte, isso vale para todos os modelos experimentais e para, assim, todo mundo que eu conversei tem o mesmo problema. Quando você chega lá, é tudo muito bonito, tá tudo montado. A gente tinha uma câmara fria, uma câmara fria para guardar as placas, lembra, Patrícia? Era uma sala imensa, era tipo assim, era tudo organizado, já estava tudo montado. Quando você tem tudo montado, ok. Quando você vai montar, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo.
né? Porque você estabelecer um modelo, Conrado está aí comigo, a gente sofre horrores lá no laboratório, né? Elias também participa às vezes vendo. Muito ácaro. Você tem que padronizar os protocolos. Nada funciona do jeito que está escrito lá no artigo direitinho, sabe? Isso vale para zebrafish, vale para cultura de célula, vale para C. elegans. Então, assim, é uma dificuldade imensa que a gente enfrenta quando a gente chega. Muitas vezes não tem um reagente ou outro. Contaminação, como a Patrícia falava, a gente podia cuspir na placa e não crescia nada. Aqui... E até conseguir as cepas, né? Eu estou tentando com CGC já há muito tempo, há 1 ano aí, tentando pegar algumas cepas e eles enviam, nunca chega. Então, a gente fica, dá vontade de ir lá buscar, porque lá você pede 1 semana, de repente, o máximo Depois mês, você me manda, tem. Você me lembra disso, Patrícia, que eu vou te dar uma dica para trazer as cepas para cá. Mas eu comprei uma cepa faz exatamente 1 ano. Foi em novembro do ano passado. Até agora a gente está sem as cepas ainda. Pra gente eles mandaram uma vez, e aí pediram desculpas, mandaram de novo, mas até hoje nada. E aí agora na pandemia fica mais difícil ainda. Lembra que a gente comprava reagente de manhã, e aí se comprasse, acho que até às 10 chegava ainda de tarde, era uma coisa assim, sabe? Era muito rápido. Lá você tem, assim, a facilidade da logística. Em último caso, ia lá no Brand, lá, que era um room que você só marcava no caderno, que você tinha pego placa de cultura, alguma coisa assim, que de última hora tinha também esses espaços para você ir lá e comprar rapidamente. Um mini mercadinho dentro da universidade de reagentes. Era assim, era muito legal. Então tá, Paty, vou te agradecer porque eu vou dar um pulinho nas outras salas. E aproveitem, liguem essas câmeras, gente, não fiquem tímidos. Aproveitem porque a Patrícia tem um currículo brilhante. A professora da Unifesp que você tá, né? Isso. Então aproveitem, Patrícia, aí um contato futuro para vocês. Quem sabe vocês não viram alunos dela daqui a pouquinho, né? Tem uma aluna aí já. E o Vinícius, acho que é o Vinícius que eu tô pensando. Não sei se é outro. Acho que é ou não é? É você, Vinícius. Ele mesmo. Tudo bem, Vinícius? Uma hora vocês têm que vir aqui visitar a gente também. A gente vai bom? Sim. Então, beijo, tá. Cristiano. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Professora Patrícia, boa noite, meu nome é Elias. A gente tem ainda 2 perguntas. Uma é com a Karine. Gostaria que a Karine, se pudesse, abrir sua câmera e o seu áudio para você poder fazer a pergunta para a Patrícia. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Muito obrigada pela belíssima apresentação, foi fantástica, assim, né, porque mostra o teu amor também pelo modelo. Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por esse modelo. Eu sou professora aqui no Sul, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e a gente trabalha um pouco com um assunto um pouco diferente, né, a gente utiliza um modelo para avaliar a patogênese bacteriana. Então, é um outro campo, né? E foi muito bom, assim, nesse momento agora, ouvir o relato de vocês, porque a gente bateu muita cabeça, né? Para estabelecer o modelo aqui no laboratório. E realmente, assim, foi muita teimosia. Eu brinco, né? Que a gente é muito teimoso, porque a gente conseguiu e continua, porque a gente tem muito problema. Contaminação direta, eu trabalho na área de microbiologia, então o nosso laboratório passam todas as bactérias possíveis, né? Então a gente tem um problema diário, né? Então eu me preocupo muito como a gente faz muito, né? E pensa muito na patogênese, a gente tem o problema de cuidar muito a alimentação do verme, né? E aí isso é uma coisa também que eu me questiono, e é uma das minhas primeiras perguntas. De tempos em tempos, a gente tem os estoques, avalia a pureza das bactérias, um teste simples, coloração de grã, testes bioquímicos presuntivos, e algumas vezes a gente faz uma auditof para ter certeza se realmente a gente tem Escherichia coli ali, mas isso é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem esse aparato todo, a gente tem no laboratório aquilo da microbásica, né? Então, a minha primeira pergunta é como vocês fazem, né? Isso não é, acho que eu faço para ti, mas eu acho que como a gente está aqui em várias pessoas que trabalham com C. elegans, eu acho que é uma pergunta para todos, poderia ser uma pergunta para todos que trabalham, para ter a certeza que realmente a gente está oferecendo ao verme
o alimento correto, porque a gente sabe que muitas bactérias são patogênicas para o verme. Então, a gente pode estar oferecendo um alimento que não é correto e, posteriormente, a gente vai ter resultados que não são corretos, né? Obrigada, Karina, prazer te conhecer. É bem legal essa troca de ideias, né, e de protocolos. Comentando um pouquinho da adaptação também, eu tive uma vantagem no sentido, assim, que eu fiz um pós-doc, uma linha de pesquisa, estava indo no caminho, e faz um ano que eu entrei na Unifesp, no departamento de farmacologia, e quando eu cheguei ali e disse que tinha experiência com Elegans, todo mundo ficou com o olho brilhando. E aí, vamos fazer uma colaboração, vamos fazer um projeto, vamos testar isso no Elegans. E eles têm uma estrutura de multiusuários que eu pude, hoje a gente utiliza, então, como compartilhado. Então, foi uma coisa assim que não precisei também do zero. Então, essa estrutura também ajuda no sentido de ter já as incubadoras, ter uma sala montada para o manuseio do Elegans. Claro, disponibilidade de horário, uma que outra limitação, mas a gente também vai se adaptando no sentido de tentar adaptar tudo isso. A bactéria é um ponto que é bem crucial, tem pessoas, no caso você ali, que trabalha bem especificamente com a linhagem. A gente tem feito um monitoramento, assim, a nossa UP50, ela é resistente à streptomicina, então a gente, a gente pensa, não é tudo que cresce na streptomicina, se cresce na streptomicina, a gente tem consegue ir mais para esse sentido, então, esse é um controle que a gente tem feito, mas a gente tem trabalhado ali faz meio ano, e daqui a pouco seja a hora da gente fazer esse monitoramento inteiro dessa E. coli que a gente está utilizando. No laboratório do MIC, eu lembro que teve essa questão bem importante do efeito da reserpina, se a reserpina estaria matando a bactéria, e aí a bactéria que o Elegans estaria ingerindo era uma bactéria diferente. Então, eu fiz também uns experimentos que eu pegava a E. coli, colocava na ultravioleta para matar mesmo, e dava depois para o Elegans, porque, no caso, quando você coloca um tratamento na bactéria, você pode ter uma alteração da bactéria, e aí o Elegans come essa bactéria alterada, e aí tem uma característica. Então, eu tive esse experimento a mais que eu fiz, que não mostrei os resultados, que não foi para publicação, mas por curiosidade mesmo. A gente observou os mesmos parâmetros com a bactéria morta. Então, no caso, essa característica da reserpina foi uma coisa além. Mas é bem-vinda essa teu questionamento, e a gente pode estar conversando aí para também aprender um pouquinho, trocar de ideia. Obrigada, Patrícia. É um prazer te conhecer também e compartilhar essas angústias que a gente tem todos os dias, né? E os alunos mesmo, os meus alunos, eles abraçaram com tudo, né? Precisa, o modelo, agora a gente está aqui no Sul com todas as atividades de pesquisa ainda suspensas, né? A gente não pode entrar no laboratório, com exceção dos projetos envolvendo o novo coronavírus ou as atividades essenciais. Então, a gente conseguiu manter as atividades, dentre as atividades essenciais, a manutenção do verme, né? E aí a gente continua tendo vários problemas, enfim, mas é sempre bom a gente ter e como eu sempre falo, né, o que me encanta muito é que a comunidade do C. elegans, ela é muito... ela abraça, né? Ela é muito de colaborar, então isso é uma coisa que também me chamou desde o início muita atenção, e eu fico muito feliz, porque não é sempre que a gente observa isso, né? E o outro questionamento, para não me estender também e não ficar, né? Eu sei que tem outra pergunta, é em relação, a gente vai começar a trabalhar um pouco agora com alimentação, diferentes alimentos para o verme, né? Alimento envolvendo com alto teor de glicose, também alto teor de lipídios, e tentar observar se essa alimentação diferenciada, a gente também quer usar meio axênico, enfim, a gente tem algumas ideias, e se essa alimentação geraria algum efeito via sistema dopaminérgico na suscetibilidade do verme a infecções bacterianas. Não sei se tu tens alguma... né, da parte do sistema dopaminérgico mesmo, em relação à alimentação e posteriormente infecções, a processos infecciosos. Então, especificamente nesse ponto, eu não cheguei a ver.
mas eu já estou vendo aqui uma conexão que, de repente, você e o César possam ter, porque o César está interessado em LPS, em Elegance, para ver o efeito, e de repente vocês possam conversar também depois quanto a essa relação, mas... Professora, desculpa, eu sou Elias. Eu só queria só interromper um instante, porque a gente está chegando no nosso tempo para o encerramento, e falta, além da Karine, o Wagner. Tá. E aí eu acho que eu vou pedir encarecidamente, Karine, que você endereça essa pergunta para o e-mail da professora Patrícia, porque eu peço desculpa por esse momento também, mas é porque a gente recebeu agora mensagem para poder começar a se encaminhar para o fim, para que todos possamos ir para o encerramento. E aí eu vou Ok. dar a vez para o Wagner. Pode ser, Karine? Mas, assim, em resumo, essa pergunta eu não sei bem a resposta, mas aí a gente, qualquer coisa, pode conversar depois. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigado, desculpa. Aí eu passo a palavra, então, para o Wagner, para que ele possa fazer a pergunta. Eu não sei se o Wagner está na sala. Ele está sob o nome de Fernanda, salvo engano, mas eu acho que ele não está na sala. Então, eu acho que a senhora pode seguir, professora, então, porque ele realmente tinha se inscrito para fazer as perguntas, e a gente separou aqui numa tabelinha, mas a senhora pode seguir, então, com o questionamento da professora Karine, tá bom? E vocês podem comentar, conversar um pouco sobre. Mas essa alimentação, eu vi alguns modelos ricas em glicose para induzir uma obesidade no elegans. Eu até estou para verificar um pouco desse modelo, para ver se de fato tem essa indução, para tentar testar e adaptar um pouquinho nessa minha linha de pesquisa atual também, que envolve tecidos adiposos, acúmulo lipídico, então eu quero tentar ver se eu consigo achar um modelo para pensar, mas esse o ponto, então, será que essa glicose, então, já está alterando essa bactéria também? É algo que a gente tem que considerar, né? São vários pontos, sim. Tem até um trabalho que há pouco tempo a gente leu, que falava que uma alimentação rica em glicose, eu esperava o contrário, mas claro, né, a gente está começando um pouco a trabalhar com essa parte de alimentação, um pouco, e sim, vai para o lado da obesidade também, Patrícia, o projeto também engloba um pouco a parte de obesidade, mas o nosso foco sempre é a parte de patogênese mesmo do verme, né, que é a nossa linha de pesquisa mais forte, assim, em relação à nossa expertise, digamos assim, mas que uma alimentação com teor elevado de glicose deixava o verme mais resistente a infecções bacterianas. E eu realmente, quando eu li, eu esperava completamente o contrário, né? Enfim, aí o artigo mostra um pouco o que acontece, mas não assim ligando com o sistema dopaminérgico enfim, pensando em todo o processo, né? Porque o verme tem todo aquele mecanismo para aversão ao patógeno, né? Dependendo da fonte de alimento, se é uma bactéria patogênica, ele tem todos os mecanismos de defesa, sistema imune inato, mecanismo de defesas, envolve comportamento também, pensar que o próprio sistema dopaminérgico possa estar ligado, porque um artigo que saiu em 2019 mostra que esse processo de aversão envolve um neuropeptídeo que é liberado lá, que o gene está localizado a nível de intestino, e esse neuropeptídeo, tudo acontece via sistema neural também. Então, é algo que a gente está agora começando, né, a trilhar esse caminho, e eu acho que seria bem interessante se a gente conseguisse, de repente, envolver o sistema dopaminérgico nesse sentido. Eu faria essa primeira observação, assim, do comportamento do animal na comida, que é esse basal slow response, porque a gente até agora está reproduzindo alguns desses resultados e tentando ver algum tratamento ou outro em cima da reserpina para ver o que acontece, e, de fato, é um comportamento que fica bem nítido. O animal, quando ele tem uma perda dopaminérgica, ele anda muito rápido quando ele encontra comida. Eu adorei a analogia do Eschner falando que o animal tem que sentar para comer, então a gente senta no restaurante, então o animal também, ele anda mais devagar na presença de comida. Eu faria uma observação nesse sentido inicialmente,
Depois a gente pode até ver essa linhagem com a fluorescência nos neurônios dopaminérgicos, acho que é algo que, se é para induzir neurodegeneração, ali a gente consegue ver essa neurodegeneração, então, é um passo depois do outro, mas com essa pequena observação da locomoção do animal, no basal isolado response, você já pode tentar linkar alguma coisa com a dopamina, de repente. É isso, gente. É muito triste ter que interromper, mas estamos sendo cobrados, tá bom? A gente quer agradecer muito a doutora Patrícia. Muito obrigado por compartilhar conosco tudo isso. As perguntas também, César, a professora Karine. Nós estamos muito felizes, queremos fazer que o modelo experimental seja muito mais conhecido e que esses estudos sejam facilitados, né? Por exemplo, as nossas cepas que nunca chegam. Mas é isso, é uma construção, é uma questão de construção, de luta diária para tornar o modelo muito mais conhecido. Isso. E contem comigo também, porque precisarem. A gente estamos todos na luta, né, para tentar explorar bastante esse modelo. Agradeço imensamente o convite para estar conversando um pouquinho com você sobre a minha experiência e trocando conhecimento, e pelo evento, então, que vocês organizaram. Meus parabéns. Muito obrigado. Tchau, A tchau, gente gente. que agradece, professora. Muito obrigado a todos. A gente mantém contato, então, com a senhora professora Patrícia, que eu sou a professora Priscila, já está cheia de ideias também, e também com a professora Karine, se a senhora quiser também que a gente possa também formar uma rede maior, né, de comunicação, de contatos, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a comunidade cética no Brasil. Eu acho que a gente criou nesse evento esse primeiro passo para formar uma rede de comunicação que fortaleça, né, essa linha de estudo. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a professora Patrícia Erexziger e que nós possamos caminhar rumo ao progresso da ciência. Muito obrigado. O encerramento está sendo no YouTube, tá, gente? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.